No Alesp Conecta de hoje, vamos falar sobre turismo e como funcionam os diversos setores sobre o tema. O nosso convidado é o professor Alexandre Panosso Neto, da USP. Fique agora com a íntegra da entrevista. Turismo, às vezes todo mundo escuta a palavra turismo e acha que é a pessoa que está atendendo lá na agência ou, quando você viaja, o guia que está ali próximo a você, te apresentando as cidades que você não conhece e tudo mais. Então, primeiro, professor, bem-vindo ao Alesp Conecta. E já engata essa pergunta: o que se entende por turismo? Muito obrigado pelo convite, saudação a todos os ouvintes. É uma pergunta muito boa para a gente iniciar, porque desmistifica um pouco o tema de pensar o turismo somente num conceito econômico e somente num conceito das viagens. Obviamente que o turismo vai envolver o deslocamento, né, do seu local de residência. Nós temos um instituto, um organismo, na realidade, internacional, que se chama Organização Mundial do Turismo, e a Organização Mundial do Turismo, ela dá um conceito básico para fins estatísticos, de regulação do setor, sobre o que é o turismo. E mais ou menos ela classifica assim, que a atividade turística ou fenômeno turístico é aquela praticada por uma pessoa que sai do seu local habitual de residência por mais de 24 horas, menos de 365 dias e para desenvolver uma atividade que não seja remunerada. Nossa, então isso é muito amplo, né? É muito amplo. É muito amplo. Então, o que a gente pode entender de maneira mais ampla também, é o turismo uma atividade daquelas pessoas, não somente o que viaja por lazer, como, por exemplo, no mês de férias escolares, férias do fim de ano, a gente viaja por lazer, vai para a praia, vai para parques, isso, a família. Mas também a gente pode entender o turismo com outros segmentos, como, por exemplo, o turismo de eventos, pessoas que vão participar de eventos científicos, culturais, o turismo de negócios, né? O Brasil é um grande, principalmente São Paulo, né, é um grande destino na América Latina de turismo, de negócios, pessoas que vêm aqui participar de feiras e fazer negócios. Nós temos vários segmentos, como por exemplo o turismo ou enoturismo, pessoas que viajam para conhecer regiões de vinhos, né? Essa eu tô super dentro, essa eu gosto. Isso, nós temos, claro que nós temos também o turismo de lazer, então os destinos mais famosos, né, como por exemplo a Disney, Orlando, enfim, a gente pode então entender e toda uma cadeia produtiva que está relacionada ao turismo, não somente a gente pensar a agência de viagem, a empresa de transporte e as empresas de hospedagem, né? Mas a gente pode pensar desde o tema daquele guia local, né? Desde pensar todo esse pessoal que trabalha na hotelaria, né? Esse pessoal que trabalha planejando os destinos turísticos, né? O que recepciona esse turista no seu destino, né? Então a gente tem que pensar de uma maneira mais ampla e não pensar também, eu creio, somente com os benefícios econômicos do turismo, mas também os benefícios psicológicos, né? Quantas vezes, imagina você não poder se locomover, não poder viajar. O turismo também é um direito, né? Algumas vezes a gente diz que o turismo ele devia ser um direito quase administrativo, né? Não somente um direito do consumidor, né? Hoje no Brasil nós temos o turismo está na área do direito do consumidor. Se você comprou, não recebeu, então você vai demanda. Lá e diz, olha, quero ser ressarcido por isso. Isso, mas em alguns lugares o turismo é quase um direito humano, né? Como o direito ao lazer. Na nossa Constituição nós temos o direito ao lazer, mas nós não temos na Constituição o direito ao turismo não está lá. Mas são duas coisas diferentes, são duas coisas que o senhor está me falando. São diferentes, obviamente. O lazer a gente pode ter na nossa casa, né? A gente pode ter na nossa casa, lendo um livro, assistindo um filme, um entretenimento, reunindo os amigos. Lazer é o que cada um faz no seu tempo livre. No seu tempo, talvez. Vamos dizer, tempo livre, tempo liberado, tá correto. Já o turismo, ele vai envolver o deslocamento e toda uma infraestrutura de bens e serviços que vão atender essa pessoa que se desloca. E a gente vê na internet um monte de frase falando, né, que quando você viaja, é melhor viajar do que tomar remédio, é melhor viajar do que um monte de coisa. Então, tá nisso o turismo, né? Nessa questão de turismo como viagem. Mas o senhor falou uma coisa interessante, a questão de turismo de negócio. Eu lembro que eu cresci, minha avó morava aqui em São Paulo, morava no litoral.
sempre gostava de vir para São Paulo e vir para Paulista, porque era aquele momento emblemático. A Paulista ainda continua a região mais de negócio por aqui, que as pessoas vêm, ou já tem outras aqui? Sim, também? já tem, obviamente, né? São Paulo são, na realidade, várias ilhas, né, de negócio. Depende muito. Se você vai trabalhar com a questão de eventos, então nós temos os vários centros de eventos importantes na cidade, né? Estou te perguntando porque, como o nosso programa vai para o Brasil todo, né, as pessoas ainda ficam com a imagem da Paulista, né? Sim, obviamente, que é um dos ícones, né? O turismo trabalha muito com ícone, né? Se a gente fala, por exemplo, de Rio de Janeiro, então você vai ter a praia e você vai ter o Cristo. Né? Se você fala de São Paulo, você vai ter a Paulista e o tema do negócios, né? Você vai ter sempre uma correlação ali, uma coisa com outra, né? Justamente, né? E obviamente que saber aliar, né? O turista que vem a São Paulo para negócios, que é a grande capital brasileira de negócios, a grande capital da América Latina de negócios, ele vai ter o seu tempo para o lazer, que aí ele vai ter o tempo para o turismo, então, de lazer. E aí, provavelmente, ele vai estar na Paulista ou outro lugar qualquer que ele não esteja fazendo os negócios dele, trabalhando, vai estar curtindo, né? E agora que a gente já sabe todas essas nuances do turismo, se eu posso dizer assim, como é que funciona ou como está hoje o turismo interno, de quem vem, de quem vai, dentro do Brasil mesmo, que é gigantesco? Como é que está isso hoje? Muito boa a sua pergunta. Na realidade, os grandes players do turismo nacional têm uma grande preocupação com atrair um número maior de turistas internacionais. Obviamente que atrair o turista internacional é um dinheiro novo na economia. Esse deveria ser, de fato, uma grande preocupação dos governos estaduais, do governo federal. Você injetar novo valor, novo dinheiro na cidade. Claro, porque enfim, o turismo internacional, se o turista vem para o nosso país, é como nós estivéssemos fazendo uma atividade de exportação, né? Porque ele ganha o dinheiro lá fora e está consumindo o nosso produto aqui. Né? Então, isso é interessante, obviamente. O Brasil, então, recebe, se a gente comparar com outros países, poucos turistas internacionais. A gente tem Sim, o número está aí? Está menos de 7 milhões. Nós estamos aí há 4, 5, 6 anos patinando na casa dos 6 milhões, 6 milhões e 500, 6 milhões e 800 mil turistas internacionais. Isso é ruim, porque o senhor acabou de falar, patinando significa que não estão evoluindo. É ruim, não evolui, né? Mas, claro, aí você fala, por quê? Porque o Brasil é ruim? Não é o Brasil é ruim, não é essa a questão. Nós temos que analisar desde o tema da imagem do país, e eu creio que um dos fatores que dificultam bastante a vinda do turista internacional para o Brasil é a qualidade do produto e do serviço turístico e a distância do país dos grandes mercados consumidores. Esse é um ponto interessante. Quando a gente fala assim, a França ela recebe 90 milhões de turistas ao ano. Uou. Bom, mas a França está no centro da Europa. Então, a França, ela é 50% do turismo... menor do que o país todo. Justamente, mas a Europa... metade dos turistas que fazem turismo na Europa internacional são europeus. Tá. Desse número de turistas mundiais que viajam, hoje nós estamos na casa de 1 bilhão e 400 milhões de viagens internacionais, nós temos por volta de 5% que vem à América Latina. Né? O que vem às Américas, 5%, isso é pouquíssimo, pouco, né? Justamente. Ninguém quer sair dali, né? O Brasil não recebe nem 0,5% desse fluxo internacional. Então, nós temos que entender uma questão. A distância dos mercados consumidores, né, para vir ao Brasil, europeus, é um voo, é uma preparação. Né? Nós temos o detalhe... ali de 14, 15, 16, 17 horas, é muita coisa. Justamente, né? Ou 12 horas. Mesmo o turista dos Estados Unidos, né? A gente fala que o México está recebendo quase 40 milhões de turistas internacionais, mas 30 milhões são dos Estados Unidos, né? Que é ali do e mais isso, justamente. Então tá a 2 horas, a 3 horas de voo. Muito mais prático. Justamente, essa é a questão. E os destinos mexicanos falam inglês, né? Então, essa é uma das dificuldades que a gente tem no país. Não estamos tão preparados para isso, é isso? O senhor quer me dizer? Sim. Falta ainda preparo. Nós temos ilhas de excelência,
no Brasil, na área do turismo. São Paulo mesmo é uma ilha de excelência. Eu diria que o Rio de Janeiro ainda continua sendo, apesar que o Rio de Janeiro era o portão número 1 de entradas de turistas internacionais no Brasil há 15 anos. São Paulo era o segundo, Foz do Iguaçu era o terceiro, isso se inverteu. São Paulo é o primeiro, Foz do Iguaçu é o segundo. Rio de Janeiro já é o terceiro portão de entrada em número de turistas. Então, vem perdendo espaço. Talvez pela violência? E isso, esse é o item da imagem que nós falamos, Entendi. né? Então, quando a gente tem... talvez quando nós, brasileiros, andamos pelas ruas, a gente já sabe, a gente sente, e é importante a gente falar isso, a gente sente, não se sente tão tranquilo, a gente se cuida. Agora, você imagina essa imagem sendo exportada. E como ela é exportada, Justamente. né? Porque às vezes nem... nós brasileiros entendemos muitas vezes o que chega pra gente de violência em certos estados e tudo. Imagina quando vai para o outro país, acaba sendo muito mais difícil, né? Fica aquela primeira impressão, não, o Rio é violento, não vou mais para o Rio, então também não vou mais para o Brasil, vou para outro lugar. Isso, justamente. E esse item é interessante você perceber que o turismo, ele está totalmente relacionado com a sociedade, como é a sociedade. Né? Então, não adianta você pensar, vamos melhorar o turismo sem melhorar a nossa sociedade. Né? Por isso o turismo, o estudo do turismo faz parte de uma das ciências sociais aplicadas, né? Que você mudar a sua cidade, a sua relação. Veja, por exemplo, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo a gente já tem também o turismo nas áreas de favelas, né? Temos um lado positivo porque você vai estar agregando essa população que tem menos condições financeiras no setor econômico, você vai estar gerando riquezas. Mas nós temos um lado negativo também, que de alguma maneira esse turista que vai lá, ele é o turista internacional. E aí você vai estar mostrando as suas mazelas também para o outro, né? Apesar de que, por exemplo, a cidade de Medellín já faz isso muito bem. Eu ia enfim. falar, muitos lugares também na Índia, talvez. Justamente. Se faz isso, né? Não tem... Muita gente quer conhecer a Índia justamente para ver o que vê em filme. Justamente. Né? Ou em algum outro... Um professor nosso falava que não há espaço no mundo que não seja de interesse turístico, né? Qualquer lugar, ele é um lugar de interesse turístico, porque ele pode ser... Independente se ele é do glamour ou não é do glamour. Por quê? Porque o turista, o ser humano tem suas várias necessidades e quer conhecer destinos mais diferentes possíveis, né? Assim, eu viajei pouco, mas tenho amigos que viajam com mais frequência, até por causa de trabalho, e eles falam, o interessante é você conhecer o país ou conhecer aquela cidade do jeito que ela é, não do jeito que ela é perfumada, que as pessoas querem que seja vista. E isso é uma tendência mundial. Isso é uma tendência mundial que vem de um movimento que veio da alimentação, né? O slow food, o slow movement, que nasce na Itália. Ele diz o seguinte, ele é contra o fast food, né? O fast food, as pessoas querem se alimentar rápido, né? E alguns produtores na Itália falaram, calma, vamos devagar. Então, se alimentar bem, o italiano faz muito bem isso, né? O francês. E daí vem esse movimento, ele chega para o turismo também. Então, seria o slow travel. Slow travel. Não viajar de avião, viajar menos, viajar para lugares mais próximos, ficar mais no destino. Mais no destino, é isso que eu ia falar. Não sair um dia, conhecer 10 lugares ao mesmo tempo, não. Justamente. Andar pela cidade. Eu gosto disso, de andar pela cidade, conhecer as vielas, as coisas. Porque você se sente mais local. Justamente. Né? Essa é uma das tendências legal. Que tem a relação com o turismo de experiência. As pessoas querem experienciar mais a realidade. Outro dia, uma senhora me disse, primeira vez que eu fui à Europa, então eu voei para Madrid, fui a Paris, Londres e depois eu voltei. O que você achou? Foi legal a minha viagem? Eu não sei, a senhora que me diga, né? Eu não podia falar o que eu pensava, porque eu acho que é muito rápido, né? Para você conhecer efetivamente, né? Não se conhece? Não dá, né? Claro, você sai de um voo, vai para o outro, corre para o outro, ou pega um trem, vai para um lado. Por mim, eu teria ficado a semana toda, os 10 dias em Madrid, mas ela me contou da história dela. Falei, se foi bom para você... Cada um vai na sua experiência, né? Justamente. Não tem jeito. Mas esse primeiro bloco, a gente está encaminhando já para o final do primeiro bloco, o que fica de importante o Brasil ainda precisa repensar o turismo interno e externo. Nós temos o nosso grande filão, o nosso grande mercado para as nossas empresas nacionais ainda é o mercado brasileiro. O Brasil conheceu o Brasil. Conheceu o Brasil. Agora nós temos que, de alguma maneira, melhorar o produto, melhorar a imagem do país para atrair esse turista internacional que é
o que de fato vai injetar dinheiro novo na economia. E aí é o que o senhor me falou, que também é o círculo lá. Depende das organizações, das instituições, depende dos governos, das instâncias de governo e depende da população também. Da sociedade. Uma coisa vai depender da outra. Justamente. É isso. Então a gente tem o que melhorar para não continuar patinando Sempre nessa questão de turismo, Sempre né? tem. Então a gente está conversando aqui com o professor Alexandre Panosso Neto, acertei o sobrenome, acertei. No próximo bloco ele vai contar um pouquinho mais de como anda o turismo e vai falar também sobre a faculdade de turismo, pós-graduação e tudo mais. A gente já volta. No primeiro bloco de hoje entendemos como funciona o turismo feito no Brasil. Neste segundo bloco do Alesp Conecta, o professor Alexandre Panosso conta como funcionam os cursos de graduação e pós-graduação de turismo na USP. E a gente já entendeu no primeiro bloco do nosso programa hoje, do Alesp Conecta, que turismo não é só aquele que a gente viaja. Existe muita coisa envolvendo o turismo. E o professor Alexandre Panosso Neto, que é da USP, do curso de turismo, falou que o Brasil ainda precisa evoluir em alguns aspectos. Mas, para que isso aconteça, precisam ter profissionais da área, né? Precisam se formar profissionais. E como é que funciona a graduação e depois o pós na Universidade de São Paulo, na USP? A USP ela é a primeira instituição pública no Brasil a ter um curso de graduação em turismo. Tá. Esse curso ele surge em 1973 na Escola de Comunicações e Artes, aqui na capital, e ele formou aí os grandes quadros que a gente tem hoje no Brasil. Claro que outras universidades também na década de 70, década de 80, abriram faculdades de turismo, enfim. Mas em 2005, a Universidade de São Paulo, ela inova e ela abre um curso de lazer e turismo. Então, hoje nós temos na Universidade de São Paulo um curso de graduação em turismo, com 30 vagas anuais, vestibular FUVEST, e nós temos um curso de lazer e turismo, de graduação também, 4 anos, também FUVEST, com 120 vagas. Lá na Total escola 150 vagas. Lá na Escola de Comunicações, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, que é na USP Leste, na Zona Leste de São Paulo. E qual que é a diferença aí do curso de turismo e para um curso de lazer e turismo, até para as pessoas que não conhecem, não estão familiarizados com o tema, diferença de lazer e turismo. Muito né? bem. A diferença de lazer e turismo a gente falou um pouquinho no primeiro bloco, sim. né? Então, a gente tem que pensar que no rádio é rotativo, Justamente. então a gente só puxa um pouquinho. Então o lazer são aquelas atividades que eu posso praticar depois que todas as minhas atividades de obrigação já foram feitas. O turismo envolve a atividade que eu tenho que me deslocar da minha casa, do meu ambiente, né? E o curso de turismo que a gente tem, ele está mais focado na área de planejamento turístico e de políticas públicas de turismo. Já o curso de lazer e turismo, ele também vai envolver a área de planejamento e políticas públicas, mas em turismo e lazer. Então, ele tem uma abrangência maior, desde práticas de recreação também, né, de animação cultural, práticas de sociologia. Nós temos o marketing turístico, hoje está muito em voga, né, tecnologia da informação, inventários turísticos, planejamentos turísticos. Você vê o estado de São Paulo, os municípios hoje têm que fazer o seu planejamento turístico. Né? Municípios de mais de 50 mil habitantes têm que ter um plano de ação... De atrair pessoas, justamente. Até para a economia girar, aquilo que a gente falou. Né? E nós ensinamos os alunos na graduação. Na graduação também, a gente está mais preocupado com a formação de profissionais, né? Que vão atuar. Então, nós temos muitos alunos atuando em companhias aéreas, rede hoteleira, agências de viagem. Nós temos alunos que é a maior gama também de vagas, né? Justamente. Nós temos empreendedores, muitos alunos que criaram startup na área de eventos, na área de gastronomia. Isso é legal. Né? Aí cada um vai no seu específico ali. Vai vendo o que é possível fazer. Eles vão se especializando, porque o curso ele dá essa possibilidade. E aí nós temos também o curso de pós-graduação, que temos o curso de mestrado e o curso de doutorado. No mestrado e no doutorado, nós estamos mais preocupados em formar pesquisadores. Então, são pessoas que vão observar a sua realidade, ou uma realidade que ele está envolvido, ou uma realidade que interessa, sendo ela teórica ou prática, e tentar resolver um problema.
né? Então, criar um novo software para uma gestão hoteleira, ter um problema numa comunidade de Caiçara, Ribeirinha, com o Como turismo, melhorar aqui como aquela região, melhorar. enfim. Ele pode fazer um planejamento Até de um econômico, município. né, para eles e tudo Justamente. mais. Uhum. Né? Então, nós temos aí essa ideia da formação de pesquisadores no mestrado e no doutorado que vão construir conteúdos que serão usados na graduação e nos outros enfim. mestrados, nos outros doutorados. Vão fazendo a interligação entre uma coisa e outra. Justamente. Mas me chamou a atenção quando o senhor falou sobre essa questão de políticas públicas, né? De formação também desses gestores públicos. Sim. Nós estamos aqui no Palácio 9 de Julho, né? Uma casa parlamentar, que se fala muito em políticas públicas. O quanto esses alunos, esses profissionais, pensando em gestão, pensando em políticas públicas, pode ajudar um estado, um município a se desenvolver melhor? Eu acho que o papel desse aluno é fundamental, né? Porque eu sou sempre da ideia que a gente, para as atividades de especialistas, se contrate o especialista, né? E esse aluno, ele sai especialista na temática. Nas políticas públicas, nós temos várias disciplinas de políticas públicas e de planejamento turístico. Então, ele vai saber lidar com essas temáticas. Eu tive, por exemplo, uma orientanda de mestrado, que ela é secretária de turismo de um município do interior, e ela se preocupou com estudar a área central do município, a parte urbana, como melhorar aquilo lá. Foi a dissertação dela. Então, como melhorar aquele espaço... Ela tinha conhecimento de causa dali do que estava acontecendo. Justamente. Ela entrevistou turistas, moradores locais. Bom, ela teve todo o acesso, né? Ela continua secretária. Então, você vai colocando alunos nesses postos. E isso que diferencia também um secretário no sentido de ter uma visão mais ampliada daquele tema. É o que a gente espera, né? É o que a gente espera e a gente acredita, né? A gente tem trabalhado nessa direção, né? E nós temos alunos que, por exemplo, eu tive uma outra aluna, vou falar dos meus então, Lógico. que acabou de defender um mestrado sobre os impactos do turismo indígena numa comunidade indígena que está a 6 horas de barco de Manaus. Ela é de Manaus. Uou! Então, ela ficou 2, 3 meses lá na comunidade, trabalhando com os indígenas e com a comunidade. Então, vejam só, é uma comunidade que recebe poucos turistas ao ano, de fato. Mas aquele pouco, ele representa muito, é a principal atividade econômica daqueles 200 moradores daquela aldeia, que é a aldeia ribeirinha. Então, ela contribui, eu falo isso para eles, não precisa você mudar, fazer um projeto que vai revolucionar. Mas muda aquela realidade que você conhece, 15 ou 20 entorno. famílias, ela está mudando nesse sentido. E, obviamente, que os alunos têm essas aulas de planejamento e de política pública, de como criar projetos, de qual é a intenção. Hoje, por exemplo, a gente estuda o Plano Nacional de Turismo, né? Nós temos um Plano Nacional de Turismo 2018-2022, que o aluno tem que estudar e entender, porque o Plano Nacional de Turismo, ele deve ser o documento principal. É ele que vai nortear o como vamos operar o turismo no Brasil e em outros lugares. Justamente, e lá está dizendo quais são os problemas do turismo, quais são as expectativas, as perspectivas, o diagnóstico e quais são as ações que devem ser tomadas. Não adianta a gente não trabalhar de acordo com uma política governamental. A gente tem que trabalhar. Se a política está correta, vamos trabalhar e vamos reforçar. Se tem algum deslize na política, a gente também faz as nossas considerações para tentar melhorar. É por aí que a gente trabalha. E a gente sabe que os gestores, quem está ligado a essa área de política pública, né, gestão pública, tem esse cuidado de analisar o entorno, analisar a situação para ver se um programa ou outro vai ser efetivado e vai render, né? Então, é isso que tem que acontecer. O cara precisa saber de como funciona. É o que o senhor falou. Tem que ser especialista. Eu acredito que sim, né? A gente trabalha para isso. Não tem jeito. A gente tem que ver também que o tema da política do turismo, ou o tema do turismo, ele, dentro do ciclo de políticas públicas, ele tem que, primeiro item, é chegar na mesa do governante, né? Chegar na mesa de quem tem o poder de decisão. Uma vez chegando lá, criam-se os planos e ele, dentro das etapas, né? Desde a implantação do plano, criação de uma política pública e implantação, tem a avaliação, reavaliação, monitoramento, redirecionamento, né? Um plano de turismo, mesmo planejamento, ele não vai ser
fixo, né? Ele vai ser mudado, é né? verdade. E o que o senhor falou, né, dessa questão, não querer revolucionar o todo, o macro, mas os pequenos locais, como eu sou aluna em Manaus, né? Eu venho do litoral norte, e a gente viu muito assim comunidades de pescadores e afins. E eu até brinquei, estava agora no litoral, né? Férias, né? E falo, gente, o pessoal aqui no litoral, eles não sabem aproveitar o que eles têm, né? E às vezes, assim, você vê que as secretarias, eles não conseguem efetivamente atrair o turista. Às vezes o turista vai lá só para ir para a praia. Mas tem tanta coisa interessante que eles poderiam conhecer, essas pequenas comunidades de pescadores que ainda existe em Caraguá, Ubatuba, São Sebastião. Ainda existem algumas comunidades de pescadores que poderiam fazer agregar valor a esse tipo de turismo, justo. Né? Então o turista vai de fato para a praia e ele quer lá de fato ficar uma manhã tomando lá o refrigerante dele, tomando uma cervejinha na praia. Mas ele se cansa. Depois ele quer, por exemplo, conhecer, não sei, um restaurante muito característico, muito doméstico, que a senhora, Dona Maria, faz lá. Né? Isso não está no guia, isso é só por boca a boca, né? É chamado aquele lugarzinho. Só quem mora né? lá mesmo. Vai na casa da Dona Maria que ela faz um bobó de camarão, assim. Por exemplo. Teria que colocar isso no roteiro, né? Outros produtos também, como o próprio artesanato, né? Sim. Ou produtos culturais. Não só ir à praia. Sempre tem uma casinha do artesão. A casa do artesão. Mas que efetivamente às vezes não é o mesmo artesão. Uma igreja, um museu que são históricos, né? Ou uma construção histórica que ali viveu alguém, que faz parte da nossa história. Principalmente, eu digo do litoral, porque eu venho do litoral, então convivo muito com isso, né? Você tem muita história, né? Que foi a partir dali que vai subindo, né? Então, e sabe que esse é um dos problemas do turismo nacional também, que o nosso turista é muito voltado para o litoral. Nós temos uma dificuldade de interiorizar. Todo mundo quer ir para as belas praias, achar praia paradisíaca, XYZ, e se esquece da floresta. Nós temos bons exemplos, né, do turismo no interior, como um ótimo exemplo é Bonito, no Mato Grosso do Sul, né? Que eu morro de vontade de ir, uma hora eu vou. Isso faz 30 anos que Bonito começou a se destacar, né? Na década de 90. 30 anos é pouco. É pouco tempo, mas justamente num período, tem toda uma história. Por que Bonito se destaca, ou os destinos de interior no Brasil se destacam há 30 anos? Porque é um momento em que se toma um pouco mais de consciência sobre a importância do meio ambiente. Então, se trabalha um pouco mais o turismo sustentável. Então, conhecer de fato, não é só conhecer uma cachoeira, tem que ter uma infraestrutura para essa cachoeira, alguém que te receba, que te leve lá, né? Lá tem a famosa Gruta do Lago Azul, né? Quantas pessoas podem visitar essa gruta? Tem estudos técnicos que mostram quantas pessoas por dia podem chegar até esse espaço. Não pode ser destruído. De qualquer jeito, né? Tudo mais. E aí a gente entra numa outra questão que o turismo, você já falou isso, anda paralelamente à sociedade, anda paralelamente ao momento histórico, né? Justamente. O turismo... Você tem o quê de história? Óbvio. Primeiro que você precisa saber da história para contar para as pessoas, mas enfim. Algumas pessoas, você me dá um gancho para dizer isso, algumas pessoas dizem assim, o turismo sempre existiu, porque o homem sempre se deslocou na Terra. Eu discordo e a grande grupo de autores discorda. O turismo existe há aproximadamente, esse turismo como a gente conhece hoje, menos de 200 anos, 190 a 200 anos. Por quê? Porque ele surge na segunda Revolução Industrial, na Europa, na Inglaterra, quando se cria o trem, né? Que aí você consegue um deslocamento maior, justamente. Óbvio. E aí tem a questão do romantismo, né? O romantismo, que é de meados do século XIX, está totalmente relacionado ao turismo. Olha como a gente viaja. Por quê? Porque os pintores iam lá... Os pintores viajavam e pintavam a paisagem e levavam isso para as casas, para os palácios. O outro via aquela paisagem e falava, quero conhecer. Lógico. Né? E o romantismo está ligado à preservação também da natureza. Então, um fruto desse movimento ambientalista que a gente tem hoje está lá no século XIX, no início do turismo. E aí eu vou te falar que posso pegar o outro lado do romantismo, que é muito legal você andar de trem, mas o trem mesmo, o trem Maria Fumaça. Sim. Aqui no Brasil a gente tem lá no sul, né? Bento Gonçalves, Gramado e tal. Aquela coisa. Porque é o único lugar que eu conheço, então... Ai, gente, que delícia andar naquela Maria Fumaça, ver as hortênsias, que coisa gostosa. Eu tenho que te fazer esse comentário. Mas é meio assim, tipo, romantismo. É o romantismo, aos anos. Mas eu tenho que fazer o comentário, que um dos grandes estudiosos e interessados e batalhadores da recuperação dos trens turísticos no Brasil é nosso aluno de doutorado hoje.
Deu nome. É o Fábio Fumaça, ele faz parte do Conselho Estadual de Turismo. Olha, o Fábio está muito fazendo bom. doutorado conosco, começou agora. E o tema dele justamente é o turismo ferroviário. Ele é um entusiasta, ele era maquinista, é professor. Que demais. Eu adorei Fumaça. Você vê, nós nem tínhamos combinado. É Fábio Fumaça mesmo? Ele se apelidou Fábio Fumaça. Porque é sensacional, né? Pra tu ver o nome, né? Ele se apelidou. Que legal, gente. E eu moro ali, eu moro ali perto de Paranapiacá, mas não fui ainda, você acredita? Ele trabalha com todos esses Olha destinos. que, professor, eu vou querer trazer ele aqui pra gente conversar um pouquinho eu sobre isso. Eu vou avisá-lo. Legal, muito bom, muito bom. E a gente tá falando, e adivinha o que aconteceu? Acabou o nosso programa. A gente foi indo. Mas já deixo um convite de antemão pro senhor. Quando o Fábio Fumaça vir... Agora eu já decretei que ele venha ao Alesp Conecta. O senhor vem junto pra gente falar mais sobre turismo. Pode ser? Combinadíssimo. O Vinícius falou assim, o Vinícius é o presidente do ILP aqui, do Instituto Legislativo Paulista, nos indicou o professor aqui para conversar com a gente, o Vini já é nosso sócio aqui na rádio, então o Vini falou assim, agora ela gostou mesmo, vai convidar todo mundo, vou convidar todo mundo. Muito bem. Então, obrigada por ter vindo, contado um pouquinho pra gente sobre essa questão do turismo do Brasil e ter tirado tantas dúvidas. Então, já vem Seguimos mais em 2020, tá bom? Esse foi o Alesp Conecta de hoje. E para você rever esse e os outros programas, é só entrar no YouTube da Rede Alesp. Até a próxima!